Fala, gente, tudo bem? Hoje é dia 5 de novembro, que tal falarmos de Petrobras e suas ações PETR4? Será que vale a pena atualmente comprar PETR4? É a bola da vez? Vou responder pelas premissas da análise gráfica e técnica. Meu nome é Roberto Fernandes, o canal é desse assunto. Aqui tomamos decisões em função de leitura de indicadores ou mesmo análise gráfica. Eu peço que você, nesse início de vídeo, se você curte esse conteúdo, que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E aproveitando, nós temos carteiras independentes por assinatura, carteiras campeãs em 2022, 2023, 2024 também. Eu quero que você seja o meu mais novo assinante, Para ter ideia, estamos posicionados em Ambev 3 no curtíssimo prazo, quase 10% de lucratividade somente nessa operação. E hoje, na carteira de curto prazo, fechamos com bom lucro também Elet6, Eletrobras. Nos posicionamos ontem. Hoje, durante o pregão, eu notei a formação de um padrão gráfico esquisitinho e eu já avisei os nossos assinantes para encerrarem a operação e porem o lucro no bolso nesta quinta-feira. Então, se você tiver interesse em conhecer mais a respeito dessas carteiras de curtíssimo prazo, curto prazo e opções, eu peço que você entre em contato comigo pelo WhatsApp que está aqui embaixo. Falar então de Petrobras, primeiramente quero falar de Ibovespa, Ibovespa hoje deu uma bela de uma arrancada, valorizou 1,3%, 127.774. Foi a última pontuação do Ibovespa e Petrobras PETR4 foi na mesma linha, Valorização no dia de 1,4%, na semana de 2,3%, restando ainda o pregão de amanhã, que é sexta-feira. Último preço de PETR4, última cotação, R$ 39,79. Vamos então para algumas breves notícias de Petrobras. Na sequência, preparei uma análise num time frame de semana, dias e até no gráfico de candles horários. Fica até o fim que tá jóia esse vídeo aqui, hein? Gente, tudo bem? Eu vou falar sobre a análise gráfica técnica de Petrobras, dar a minha opinião a respeito do momento dessa empresa. Será que vale a pena atualmente comprar suas ações, principalmente para curtíssimo prazo e curto prazo? Antes eu quero dar uma olhada bem rapidamente sobre as últimas notícias que saíram hoje, dia 5 de dezembro, sobre a Petrobras. Fazer alguns breves comentários para vocês, Money Times, há 55 minutos atrás. Fora Petrobras PETR4, por que o Itaú BBA tirou o estatal da carteira? Respondo para vocês, porque o Itaú BBA colocou Prio 3 na sua carteira e retirou o PETR4. Por que será, Olhem essa notícia aqui do Infomoney. Como mudança no conselho afeta a ação da Petrobras PETR4, Tem dança de cadeiras lá, inclusive algumas pessoas importantes de lá indo para a ANP, Associação Nacional de Petróleo, e a expectativa por parte dos investidores e de mercado é que na virada do ano ainda haja outras alterações no quadro de diretoria da Petrobras. Impacta sim na cotação, no preço das ações PETR3, PETR4 na Bolsa Brasileira. Estadão, portal e investidor. Petrobras PETR3, PETR4. Citi avalia impacto nos investimentos após troca de diretoria. Valor Investe. Petrobras PETR4 confirma indicação de presidente do conselho para diretor na ANP, Associação Nacional de Petróleo. E aqui embaixo, ações da Petrobras PETR4, Prio 3 e Brava BRAV3 ignoram queda do barril e sobem firme. Ligando exatamente a essa notícia muito importante aqui, que nós vamos dar uma olhada então no preço, na cotação do petróleo Brent. Tenho aqui o gráfico do Brent para a gente fazer inclusive um comparativo na própria análise gráfica técnica das ações PETR4, para depois passar a leitura de alguns indicadores para vocês, passar preço-alvo e passar a nossa opinião. Claro que é uma opinião pessoal, de acordo com as minhas análises próprias, análises independentes, mas respondendo aí se vale a pena ou não atualmente comprar PETR4. Nesta análise inicial do petróleo Brent, vejam só, topos e fundos descendentes, canal de baixa, viés de baixa,
No médio prazo, aqui nós estamos primeiramente olhando o gráfico do Brent, gráfico semanal, e percebemos um efeito interessante aqui depois das últimas notícias a respeito de produção e armazenamento de petróleo aos arredores do planeta. E olhem que interessante, depois das últimas decisões, principalmente de OPEP, olhem que o volume de petróleo Brent de contratos futuros caiu bastante. Então, Brent está em queda de fato no médio prazo e no curto prazo está lateralizado. Estou falando aqui nas últimas 4, 5, 6 semanas, lateralizado. Quando nós olhamos esse gráfico aqui de candles semanais do Brent, vale a pena memorizá-lo, né, o formato aqui topos e fundos descendentes, e olhar o gráfico de Petrobras, também um gráfico de candles semanais. Então, de fato, aquela notícia que saiu no Google sobre Petrobras, esse gráfico aqui é um gráfico semanal, tem tudo a ver mesmo, né? Enquanto o petróleo Brent cai no médio prazo, vejam que Petrobras subiu bem no médio prazo, hein? Desde julho sobe, fundos ascendentes, porém, começa a lateralizar quando nós encontramos aqui o início do mês de maio, meados do mês de maio, na verdade, começou a lateralizar, apesar de que os fundos de preço da ação de Petrobras PETR4 no gráfico de candles semanais ainda é ascendente, hein? Dá uma olhada. Ainda é ascendente. E na minha opinião, no curto prazo, tá muito interessante PETR4. Eu vou trocar aqui de gráfico, vou colocar o gráfico diário para vocês verem. E eu vou fazer a minha análise técnica em cima do gráfico diário, depois nós vamos dar uma olhadinha também no gráfico horário de PETR4. Eu falei para você que eu ia colocar um monte de informações sobre Petrobras nesse vídeo aqui para você tomar a sua decisão da melhor forma possível, tendo aí as notícias para te amparar e, claro, as premissas da análise gráfica técnica que tanto nos ajuda e, inclusive, nos ajuda a nos posicionarmos ponto de entrada, ponto de saída, ponto de proteção. E você sabia, já pegando essa toada, que nós temos as nossas carteiras independentes bombando, hein? Entre em contato comigo pelo WhatsApp, temos carteiras de curtíssimo prazo, curto prazo, carteira de opções. Eu não quero que você fique fora do canal Milhão da nossa assinatura no mês de dezembro, hein? Ou pelo menos que vire do mês de dezembro para o mês de janeiro já faturando conosco. Vamos dar uma olhada então aqui no gráfico diário de PETR4. Lembrando da nossa última análise gráfica técnica, baseada então nas premissas da escola técnica, né? Lá atrás, no último vídeo, nós havíamos traçado Fibonacci aqui e nós havíamos informado que PETR4 de fato testa novamente o topo histórico, hein? A máxima histórica. Nós havíamos traçado a partir de uma regressão aqui as projeções para o preço de PETR4 baseado em Fibonacci, no último topo e no último fundo, e nós havíamos encontrado R$ 40,45 como primeiro preço-alvo, R$ 41,73 como segundo preço-alvo. Hoje a ação fechou sobre o último preço, última cotação em R$ 39,64. Eu vou manter esse Fibonacci aqui e eu desenhei mais um Fibo aqui, mais atualizado, é claro, partindo do último fundo para o último topo, e eu encontrei uma outra projeção para preço-alvo aqui nesse segundo Fibo de R$ 42,85. Mas o que acontece aqui, hein, galera? O que acontece aqui? Por mais uma vez, testa uma das máximas históricas. E quando nós encontramos regiões de máximas históricas, nós encontramos regiões de resistência, ok? Aqui no canal Milhão nós trabalhamos com teoria dos fractais, ondas de Elliott e também psicologia do investidor. Nós sabemos que quando um preço alcança os arredores de máxima histórica, ele está, na verdade, alcançando regiões de resistência de preço. Então a tendência é que haja correção. O movimento da ação PETR4 do preço está lindo, na verdade, no curtíssimo prazo, no curto prazo. Olhem que interessante. Desde o início do mês passado, 6 de novembro, fundo, topo, fundo e preparando para alcançar os preços-alvo aqui de 40,45, 41,73 e 42,84. O gráfico está lindo. Agora, e os indicadores técnicos e o volume, hein? Olhem, amigos, é o seguinte, os indicadores técnicos, quando eu vou olhar aqui
a congruência entre a leitura do acumulação distribuição e o OBV, pegando aqui da última máxima até o preço da penúltima máxima referente a 28 de agosto e na última máxima referente a 22 de novembro, enquanto nós temos topos de mesma altura, o indicador acumulação-distribuição monta topos descendentes. Isso, para mim, é uma divergência moderada de correção, de queda, tá? A mesma coisa eu observo aqui no OBV. O OBV estava aqui em cima e agora o OBV veio um pouquinho para baixo aqui, ó, desceu um pouco aqui. Então, se eu traçar aqui uma reta, olhem que interessante. Topo contra topo. É uma divergência moderada de queda, enquanto eu tenho aqui os preços correspondentes de PETR4 no gráfico diário na mesma altura. Então, isso me acende um sinal amarelo, ok? Então, eu tenho aqui dois sinais amarelos. Então, eu tenho pequenas divergências dos indicadores e tenho uma região de resistência. Isso significa que Petrobras PETR4 não vai poder continuar subindo amanhã que é sexta ou mesmo na segunda semana do mês de dezembro? Não significa nada, significa que é uma leitura de um indicador que eu confio, tá? Então, para eu entrar, vamos lá, perguntaram para mim, vale a pena entrar? Eu entraria somente acima de R$40. Por quê? A máxima aqui é R$ 39,87. Eu entraria a partir de rompimento da última máxima, lá para cima, R$40, R$40,10, R$40,20. Lá para cima. Por quê? Se os meus preços-alvos são 40,45, 41,73, 42,85 e eu estou investindo no curtíssimo prazo, que mal tem? E quando eu troco de gráfico para olhar o gráfico de PETR4 com candles horários, continua me chamando a atenção PETR4, porque subiu, monta tipo um cup and handle aqui, né? Não é um cup and handle porque o movimento aqui ele é mais triangular, mais reto, né? Então não configura um fundo arredondado, mas subiu, monta esse fundo aqui, parece até um cup and handle, né? Se fosse mais arredondado aqui. Mas é um movimento gráfico muito bonito. Se você for olhar puramente o gráfico horário, tá lindo demais, rompimento de máxima e compra. Só que eu tenho as minhas ressalvas, ok? Estou fazendo uma análise gráfica, uma análise técnica para swing trade, preferencialmente de curtíssimo prazo e curto prazo, já com vistas em vender essa ação na segunda ou mesmo terceira semana do mês de dezembro. Passei o recado, amigos? Então, muito obrigado pela presença de vocês. Até a próxima, então, tá? Tchau, tchau. Boa sorte aí com Petrobras.